Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui na TV Novo Tempo. Eu estou muito feliz de saudar a cada um de vocês que estão comigo aqui no cenário do Arena do Futuro, para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Esse é o seu programa do estudo bíblico, é o seu programa da compreensão da palavra. Portanto, compartilha com outras pessoas. Eu quero agradecer àqueles que têm usado o programa Arena do Futuro como uma ferramenta de missão. Esse é o objetivo, esse é o plano. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque nós estudamos as profecias. O tema de hoje vai falar sobre a Igreja de Deus. Deus tem o seu povo. Existe uma só verdade? Qualquer caminho serve? Quando foi que a igreja passou a ensinar aquilo que não estava na revelação? Quer saber isso? Fica comigo porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E você sabe que aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. Essa escola bíblica, ela é mantida pelos anjos da esperança. Por isso que aqueles que fazem parte da escola bíblica não pagam mensalidade e sempre podem fazer a sua inscrição e aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque eu já falei isso para vocês. Na verdade, a Novo Tempo é uma grande escola bíblica que usa a rádio, TV e a internet para ensinar para as pessoas a palavra de Deus. E dentre os materiais que nós temos na escola bíblica, eu quero apresentar para você o estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. São temas muito especiais, onde você vai entender as principais doutrinas da palavra de Deus, baseada na vida de Jesus. Então você vai entender qual é a relação de Jesus, por exemplo, com a criação, Jesus com o juízo, Jesus com a vida eterna. E o estudo número 12 fala assim, Jesus e a igreja. Esse tema 12 aqui é uma complementação do tema que eu vou apresentar hoje para vocês no Arena do Futuro. Este episódio aqui, nós vamos falar sobre a igreja de Deus. Então aqui você terá mais informações, textos bíblicos. E tem um detalhezinho que eu quero te contar. Aqui no comecinho, deixa eu mostrar para você aqui, tem um QR Code, tá vendo? Esse QR Code aqui é uma apresentação do tema. E eu tenho a alegria de ser o apresentador. Então você vai comigo fazer o estudo Jesus Restaurador da Vida. Então tem um vídeo no começo, você faz o estudo bíblico, no final tem outro QR Code, você aponta e aí eu volto para complementar e fechar esse tema com você, tá bom? Então, Jesus Restaurador da Vida é um presente da Novo Tempo, da nossa escola bíblica para você, e eu vou ter a alegria de te acompanhar também aqui nesse guia de estudos, tá bom? Para que você tenha esse material, você tem que fazer a sua matrícula na escola bíblica. E eu vou te dizer aonde é que você tem que fazer essa matrícula. Você pode fazer pelo telefone, ligando para nós no seguinte número, 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12, 21, 27, 31, 21. Liga para nós, nossa equipe está à disposição para lhe atender e fazer a sua matrícula na escola bíblica. E você vai receber Jesus, o restaurador da vida. Ou você pode também ir no nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. Nessa direção aqui, nesse site, você vai chegar aqui, nesta página na internet, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você, então, vai aqui e procura Jesus Restaurador da Vida ou outro tema que for do seu interesse, que você quer. Você escolhe esse tema e você tem aqui a opção de baixar em PDF, que é o caso desse aqui. Há outros que você vai encontrar a opção de receber o material também pelo correio.
Então você escolhe a opção, o material que você quer. Se for em PDF, você baixa e já vai ter no seu celular. Ou se tiver a opção pelo correio e você quer o material pelo correio, é só clicar aqui, fazer o seu cadastro e esse material chega aí na sua casa sem nenhum custo para você, tá bom? Eu quero também fazer um outro convite para você. Nós temos o nosso canal no YouTube. Você vai lá e escreve Arena do Futuro NT e vai chegar nesta página aqui, onde nós estamos postando todas as semanas o programa A Arena do Futuro. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esses vídeos com mais pessoas. Você pode assistir o programa da semana e os programas anteriores também estão todos postados aqui para que você aprenda mais sobre a palavra do Senhor, que esse é o meu grande objetivo no programa A Arena do Futuro. Dito todas essas coisas, já estamos prontos para avançar e então entrarmos neste tema que vai tratar sobre a Igreja de Deus. Eu convido você a ter a sua Bíblia aí com você, porque a minha já está aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na Palavra de Deus. E se começa na palavra, vamos diretamente para a palavra, onde vamos ter a primeira informação importante neste tema que trata sobre a Igreja de Deus. Venha comigo para Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Há muitas informações importantes aqui. Olha o que diz a Bíblia. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há muitas informações aqui importantes. Vamos olhar passo a passo. Há somente um corpo. O que é corpo? Corpo é a Igreja de Deus, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Ou seja, o corpo é aquele que tem Cristo como cabeça. Pode ter um outro corpo? Segundo a Bíblia, não. Só tem um corpo onde Cristo é o cabeça. Se existe uma outra igreja onde Cristo não é o cabeça, é um outro corpo. Não é o corpo da Bíblia. Não é a igreja que Deus está falando aqui. Não é o povo do Senhor que está sendo estabelecido na palavra. Perceba que na vida espiritual não existe pluralidade, existe unidade. É um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. Porque não existem diferentes opções. Deus tem um caminho só, um caminho certo, o caminho exato. Não dá para você dizer assim para mim, pastor, Deus criou várias igrejas para que as pessoas escolham a igreja que elas mais gostarem. Então, elas decidem que igreja elas querem seguir. Seria isso? Eu, particularmente, acredito que não. E de tudo que eu tenho lido na palavra do Senhor, estudado nas profecias, eu estou bem seguro em dizer que isso não é verdade. Não é qualquer caminho, não é qualquer coisa, porque Deus, ele é muito claro na revelação. Ele dá a direção. E eu e você vamos demonstrar sabedoria se caminharmos exatamente de acordo com aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Então, não diga isso, tem várias igrejas para eu escolher a que eu mais gosto, porque não é a igreja que se adapta a você, é você que se adapta ao Senhor. É você que pergunta para Deus o que Ele quer, o que Ele espera, e você ajusta a sua vida para viver em conformidade com aquilo que Ele estabeleceu. Então, tendo considerado este ponto, percebemos que nesta unidade de Deus, eu posso fazer a seguinte pergunta: será que Deus ainda tem uma só igreja? Por muitos séculos, a igreja cristã foi apenas uma. Não existiam várias igrejas. Os cristãos estavam debaixo de uma mesma igreja. Essa igreja que começou no tempo dos apóstolos, que foi fundada pelos discípulos. Esta era a igreja de Deus. Mas em um determinado momento da história, essa igreja se dividiu. E hoje o que nós temos é uma multiplicação de igrejas. É impossível dizer quantas denominações diferentes existem.
Não dá para saber. O número é muito grande e cada dia aparecem novas igrejas. Então, há uma só igreja? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Venha comigo a Provérbios 4:18. Esse é um conceito que eu quero estabelecer contigo, porque isso vai nos ajudar a compreender o que vai acontecer na história. Provérbios 4:18 diz assim, olha, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O que o texto está dizendo é que a verdade, ela é como o amanhecer. O sol vai pouco a pouco surgindo e a noite, que estava no seu ponto mais escuro, vai pouco a pouco clareando. A luz do sol vai fazendo com que a escuridão se vá e a luminosidade chegue, até o momento que o sol está no ponto central do meio-dia, onde ele é mais forte, onde a luminosidade chega com mais intensidade. Só que ele percorreu um caminho, estava escuro, e ele foi clareando pouco a pouco. O mesmo acontece com a verdade de Deus. A vereda dos justos, ela é como a luz do alvorecer. Vai brilhando mais e mais, até fazer com que o dia seja perfeito. Isso foi exatamente o que aconteceu com a igreja no passado. A igreja que começou pregando e ensinando a verdade. A igreja que era pura e imaculada e que seguia exatamente os ensinos de Cristo Jesus. Mas em um determinado momento, ela parou e essa é a explicação por que existem tantas igrejas. Eu tenho comigo que nunca foi da vontade de Deus que existissem muitas igrejas, porque elas acabam confundindo as pessoas. Muitas não sabem para onde ir, porque tem tanta opção que elas ficam perdidas. Deus, ele tem o seu caminho, mas quando a igreja vai se perdendo, deixando de lado a luz e se envolvendo nas trevas, esses problemas começam a surgir, como, por exemplo, essa multiplicação de denominações que confunde e atrapalha. Então, eu e você precisamos voltar os olhos na história para entender quando foi que isso começou a acontecer. Eu quero te levar agora lá para os anos 300, quando Roma reinava. E quem estava no império era Constantino. Ele era um pagão e que teve um sonho numa noite. E nesse sonho ele viu uma cruz. E embaixo dessa cruz estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino, que era pagão e perseguidor da igreja, desperta agora como um cristão. E nesse momento, a igreja cristã, que estava sendo perseguida pelos pagãos, ela se torna a igreja do Estado, porque o imperador se converteu. Então, os cristãos que agora tinham o poder do imperador ao seu lado, devolveram a perseguição. Eles eram perseguidos pelos pagãos e agora os cristãos passaram a perseguir os pagãos. De perseguidos a perseguidores. Nesse momento, houve uma rebelião, uma revolução, porque a volta foi muito agressiva. Quando eles se viram com o Estado do lado, queriam devolver tudo aquilo que sofreram por muito tempo. Mas até então, a igreja vivia as verdades da palavra. Perseguida, uma igreja que sofria, mas que estava fundamentada no assim diz o Senhor. Com este sonho, Constantino, agora cristão, ele começa a trazer para dentro da igreja algo que estava manchando essa pureza que até então a igreja ostentava. Então, no ano 313, Constantino faz o Edito de Milão. E nesse edito, ele faz uma união entre igreja e Estado. Naquele momento, ele, como imperador, era não só o líder político, mas ele também tinha uma liderança religiosa. Ele trouxe para dentro do cristianismo algumas práticas que não estavam na Bíblia, mas eram práticas do movimento pagão. Isso fica bem evidente
quando você olha comigo esta citação da revista O Mundo Católico. Olha o que ela diz. A igreja tomou a filosofia pagã e fez dela o escudo da fé contra o paganismo. Olha só, na época de Constantino, na sua conversão, a igreja então pega o paganismo, traz para dentro dela para se proteger do paganismo. Então, ou seja, vamos trazer um pouco do paganismo aqui, para que o paganismo se enxergue dentro de nós e assim a gente resolva um pouco esse problema que nós temos com os pagãos. A grande questão é que resolvia o problema da guerra, resolvia o problema do conflito, mas não resolvia o problema da verdade, porque era um abandono total dessa verdade. Continua dizendo a Bíblia. Ela pegou o panteão romano pagão, templo de todos os deuses, e o tornou sagrado para todos os mártires. Assim permanece até hoje. Agora, olha a informação que vai te dar aqui, hein? Ela pegou o pagão domingo e fez dele o domingo cristão. Ela pegou a Páscoa pagã Estar e fez dela a festa que celebramos nesta época. O que a Bíblia nos aponta é que existe uma verdade. E o que esta citação aqui me confirma é que o movimento do paganismo associado com o cristianismo trouxe para dentro da igreja práticas que não tinham nada a ver com a revelação. Foi nesse momento que o paganismo entrou e a igreja deixou de viver a verdade. Mentiras começaram a ser ensinadas e praticadas. E você já sabe qual é a origem dessas mentiras? A origem é do movimento pagão, dos adoradores do sol, daqueles que celebravam o dia de domingo, que era o dia do sol, que não tinha nada a ver com o sábado bíblico. Então, nessa luta entre poderes pagãos e cristãos, aconteceu essa mescla perigosa, essa mescla que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu e você queremos obedecer ao Senhor, temos que entender qual é a verdade. Durante muito tempo, a igreja cristã foi duramente perseguida. E eu estou falando de um período de 1260 anos na história, que nós chamamos do período da supremacia papal. Quando Constantino fez aquele decreto de unificação igreja-estado, esse decreto atinge o seu ápice no ano 538, quando Justiniano reconhece o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Até aquele momento, o rei pagão, ele tinha o poder religioso. Nesse decreto, em 538, o imperador romano entrega para o bispo de Roma o poder político e o poder religioso. Sobre ele agora estava toda a gestão da fé e da política. E esta supremacia vigorou por 1260 anos. Se vai do ano 538, ela chega então até 1798, quando ocorre o aprisionamento do Papa Pio VI. E esse foi o fim da supremacia papal. Nesta época, a luz da verdade foi apagada e erradicada. Foi aí que entraram várias doutrinas dentro da igreja cristã que macularam a pureza dessa igreja, que mancharam essa igreja, que levaram essa igreja ao abandono da verdade e, com isso, entristeceu o coração de Deus. Foi aqui que outros movimentos passaram a surgir. Se era uma só igreja, agora aqueles que queriam viver a verdade, restaurar as verdades bíblicas, não podiam mais estar debaixo da mesma igreja. Era preciso um outro caminho. Eles tinham que sobreviver de acordo com a sua fé. Esse não foi um caminho fácil, porque todos aqueles que decidiram viver de acordo com a verdade foram duramente perseguidos. Essa igreja não deixou por menos. E o que ela pôde fazer para complicar a vida daqueles que queriam viver de acordo com a Bíblia e não seguir as ordens que vinham do Papa como cabeça do Estado e da igreja, foi algo extremamente cruel. A história registra isso. Os livros registram. Os sites da internet que contam a história trazem as informações. É só você pesquisar, é só ir atrás e você vai ver quantas barbaridades aconteceram nesta época, por causa dessa união que se consumou sobre o bispo de Roma. Diante
deste quadro e desta perseguição, a reforma que aconteceu trouxe um novo amanhecer para a verdade. A mentira estava reinando. Quando chegamos lá no século XVI, veja, começou lá no século VI, esse período de supremacia papal. Quando chegamos nos anos 1500, é que acontece a reforma. Ao redor desta época, essa reforma foi quando algumas pessoas começaram a se levantar, depois de 10 séculos na escuridão, 10 séculos de abandono, de paganismo, de apostasia. Alguns começam a se levantar para trazer verdades que foram deixadas de lado à tona. Eu destaco alguns desses movimentos, como a Igreja Luterana, que começou com Martinho Lutero. E o que foi que a Igreja Luterana trouxe de volta? A justificação pela fé em Jesus. Nos dias da Reforma, antes, as pessoas acreditavam que o perdão vinha por indulgências. Você comprava da igreja a absolvição dos seus pecados. E Martinho Lutero ficou incomodado porque um texto ressoava na cabeça dele: o justo viverá pela fé. Ora, se o justo viverá pela fé, por que eu tenho que pagar o meu perdão? Eu sou perdoado mediante a minha fé. E foi por isso que ele publicou as suas 95 teses sobre justificação pela fé na porta da Catedral de Wittenberg, que foi uma grande revolução para a igreja cristã na época, a igreja romana. Outro movimento que trouxe princípios bíblicos foi o calvinismo, os institutos da religião cristã, as bases que fundamentam o cristianismo, que também estavam sendo esquecidas e deixadas de lado. Além disso, tem os batistas, que trouxeram o batismo por imersão, por isso eles se chamam batistas, pela forma de batizar, porque nessa época, nesse período de escuridão, entrou um tal de batismo por aspersão, onde o bebê, segundo a ideia que existia na época, nascia com o pecado original, consequência da culpa de Adão e Eva, porque pecaram pela primeira vez. Então esse bebê tinha que ser batizado o mais rápido possível para ser liberto das consequências desse pecado original. Como você não pode mergulhar um bebê na água para batizá-lo, criou-se então esse batismo derramando água sobre a cabeça do bebê, mas não tem nada a ver na Bíblia. Isso aí é prática e doutrina que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Então os batistas trouxeram de volta o batismo por imersão. Também podemos colocar aqui a igreja metodista, que fala sobre o crescimento para a maturidade cristã em Cristo. Como eu posso desenvolver a minha vida espiritual em Cristo? Como eu devo melhorar aquilo que podemos chamar de um processo de santificação, esse crescimento em Cristo, cada dia mais semelhante a Jesus. Esse era um princípio, um conceito que estava sendo completamente abandonado. Perceba como essa verdade vai pouco a pouco crescendo, assim como a luz do alvorecer, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É exatamente isso. A igreja entrou no período de escuridão, mas na reforma Deus começou a trazer luz, e essa luz foi progressivamente crescendo. Cada movimento foi construindo em cima do movimento anterior, até chegarmos no dia perfeito. Dentre esses movimentos que aconteceram, eu posso também acrescentar um movimento, iniciado por um fazendeiro chamado William Miller. Ele começou o movimento do advento, também chamado de Millerita. Guilherme Miller estudou Daniel capítulo 8, versículo 14, e entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele chegou no momento do qual essa profecia iria se cumprir. Dentre as verdades acrescentadas pelo movimento millerita, dessa luz que vai brilhando mais e mais, deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista, ela então redescobriu algumas outras verdades que os movimentos anteriores já haviam trazido, e ela então avançou um pouco mais, acrescentando mais alguns pontos. Dentre esses pontos, ela trouxe a verdade sobre o julgamento, o santuário celestial, o juízo investigativo que acontece com Cristo neste santuário, onde cada nome está passando e Jesus está dizendo, salvo ou perdido, mediante a sua escolha.
E o outro ponto foi o sábado do sétimo dia, uma verdade que foi também jogada por terra nesse período de escuridão. Constantino também foi o responsável pelo primeiro decreto dominical, onde ele estabeleceu de maneira clara e direta a guarda ou a adoração do domingo, que era uma prática pagã. E ele colocou isso como algo dentro do cristianismo que por tradição permaneceu, mas não por revelação. Então, diante deste cenário, vemos estas verdades começando a serem resgatadas. Diante de tantas religiões, qual seria a igreja verdadeira para os nossos dias? A Bíblia tem que nos dizer. Olha o que diz Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Há duas características, lei e testemunho. São dois pilares. Se não falar de acordo com a lei e com o testemunho, não pode ver o alvorecer. Não vai ver a luz, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Onde mais podemos encontrar essa referência? Vamos a Apocalipse 12:17. Diz assim, olha, o dragão, que é o diabo, ficou irado com a mulher. Mulher é igreja, é a representação do povo de Deus. Então o dragão está irado com a mulher, com a igreja. E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Os descendentes da mulher são os membros da igreja. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Exatamente aquilo que nós encontramos em Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. O que a Bíblia está dizendo é que a igreja verdadeira deve falar conforme a lei e os ensinamentos de Deus. Ela deve falar sobre a obediência aos mandamentos de Deus e se manter fiel ao testemunho de Jesus. Essa é a característica da igreja verdadeira. Se uma igreja não está falando de acordo com a lei de Deus, você já sabe, já identificou, já entendeu e compreendeu. Veja, essa verdade é progressiva. A luz vai brilhando cada vez mais. E essa luz chegou à plenitude diante dos seus olhos neste momento, nesta hora. Então, quem é essa mulher de Apocalipse 12:17? Onde podemos encontrá-la? Eu não tenho dúvidas. É uma comunidade de verdade e fé na terra, que é fiel a Jesus Cristo e às suas sagradas escrituras, as quais incluem todos os 10 mandamentos. Este é o ponto inicial. Nós precisamos ter claro que esses mandamentos de Deus não passam. É a lei eterna, é a prova do seu amor. A igreja, quando ela se paganizou, ela se apostatou e trouxe para dentro dela práticas que não são as práticas que Deus espera. Com isso, o resgate da verdade era necessário. Deus sempre manteve o seu povo. Deus sempre guiou as pessoas que, de coração sincero, iam à Bíblia para buscar entender e compreender a verdade. É o mesmo que Ele está fazendo com você agora. Deus te trouxe aqui para apresentar essas verdades para que você tome uma decisão. A igreja tem que ter essas características. Prezar pela lei de Deus e manter o testemunho de Jesus. Se o desejo do seu coração agora é viver de acordo com a vontade do Senhor, você quer agradecer porque Ele abriu os seus olhos e te está mostrando a direção, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, Pai de amor, Deus querido, muito obrigado pelas tuas verdades. Obrigado porque o Senhor nos alcança, o Senhor nos esclarece e mostra exatamente o rumo que devemos seguir. Por isso, Pai, alcança-nos nesse momento, levanta o nosso rosto e nos dá forças para andarmos de acordo com a Tua vontade. Não permita, Pai, que nós escapemos dos Teus caminhos, mas que assim nos preparemos para a eternidade em Cristo Jesus. É o que eu lhe peço no Teu nome. Amém.